Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional MP, devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar o nosso Senhor Jesus através das Escrituras. E é com muito prazer que nós iniciamos esse episódio, esse encontro, em nome de Jesus, através da palavra, nós iremos ser conduzidos sobre o tema da semana passada. Então, só para recapitular um pouco, nós somos a comunidade Todo Dia com Jesus. Na nossa comunidade, nós temos o tema do mês, o versículo da semana, onde todos os dias nós encaminhamos mensagens na parte da manhã e na parte da noite, baseadas nos passos da conversão verdadeira, no passo a passo, replicada através de Paulo, que é o temor, renúncia, arrependimento, obediência, dependência e permanência, para que alcançamos a plena gratidão, a plena graça do Senhor. E nós sempre, às segundas-feiras, nós pegamos todo o compilado do tema do mês, junto com o versículo base da semana, e trazemos neste momento de aprofundamento. E hoje nós vamos falar sobre o fruto da luz, que é a semana 3 de julho. Então, se você está aqui ao vivo comigo, se você está assistindo gravado, nós estamos trazendo o fruto da luz, da qual o tema é quando a vida de Cristo em nós se torna visível. E para que a gente comece com o texto base, será Mateus 5, de 13 a 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E esse versículo 16 foi o versículo base da nossa semana, que diz, vou repetir: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E a grande tese desse episódio é a seguinte: o discípulo não possui luz própria. Cristo é a luz. Então, quando Mateus diz: deixai a vossa luz brilhar diante aos homens, nós temos que entender que essa luz que nós devemos deixar brilhar é a luz de Jesus. Quanto mais permanecemos nele, mais somos transformados por ele. E quanto mais somos transformados por ele, mais a sua presença começa a se tornar visível através da nossa maneira de viver. E por isso, o discípulo não brilha para ser visto, ele reflete Cristo para que o Pai seja glorificado. A gente tem que entender muito, muito forte essa tese que nós não brilhamos, assim como Paulo, né? Para que eu diminua e ele cresça, que Cristo vive em mim.
Então, sempre nós vamos trazer aqui, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Jesus, para que através de nós, através das nossas boas obras, através do que nós fazemos, as pessoas possam enxergar Cristo nas nossas atitudes, nos nossos dia a dia, e a partir daí o Pai seja glorificado. E aqui nós temos que entender que o fruto começa dentro, mas não termina dentro. Estamos vivendo uma jornada, e aqui é muito importante compreender que nenhuma dessas semanas existe de forma isolada. A primeira semana de julho, nós aprendemos que o fruto começa na comunhão. João 15 nos ensinou que o fruto não produz, né? Que o ramo não produz fruto sozinho. Ele precisa permanecer na videira e depois da segunda semana nós descobrimos que o primeiro fruto visível dessa comunhão é o amor. Quanto mais nós permanecemos em Cristo, quanto mais seu amor transforma o nosso coração, mais tornamos semelhante a Ele. Só que agora acontece uma coisa inevitável. Aquilo que Cristo produz dentro de nós começa a aparecer fora de nós. E é aí que o amor deixa de ser apenas uma realidade interior. Então, Cristo nos transforma, pois nós permanecemos nele, e aí gera-se esse fruto do amor. Só que agora esse fruto precisa aparecer fora de nós. Então, o amor deixa de ser uma realidade interior e começa a transformar. Aí que fica lindo. Porque quando nós estamos em Cristo, a transformação ela é inevitável. Quando estamos na videira, os ramos pela videira começam a produzir frutos. E esses frutos tornam-se visíveis. E ele começa, esse amor de Cristo em nós, começa a transformar nossas palavras, nossas atitudes, nossos relacionamentos, nossas escolhas, nossa maneira de servir, nossa maneira de perdoar e a nossa maneira de atravessar as dificuldades. E pouco a pouco, Cristo começa a se tornar visível através da vida dos discípulos. E é aqui que nós chegamos ao tema dessa semana, que é o fruto da luz. Então, antes de dizer vós sois a luz, olha só, antes de Cristo dizer vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14, Jesus disse eu sou a luz. E aqui existe uma conexão fundamental que nós temos que compreender. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14, Jesus declara, vós sois a luz do mundo. Com as duas, como que as duas informações elas podem ser verdadeiras? E nós temos que entender que a resposta está na fonte. Jesus não está dizendo que o discípulo produz luz independente dele. Aqui, Cristo quer dizer que ele é a fonte. O discípulo é o reflexo. Cristo é a luz e o discípulo é o instrumento. Cristo é o centro e o discípulo aponta para ele. E quando nós entendemos isso, fonte e reflexo, tudo começa a ficar mais claro, tudo começa a fazer mais sentido, e é por isso que lá em Romanos 4,4 diz que o inimigo cega o entendimento dos incrédulos
para que a luz do Evangelho não resplandeça, para que a luz de Cristo não resplandeça. E aqui, para que a gente não possa visualizar, enxergar, sentir essa luz, para que a gente não seja liberto pelo Evangelho. E quando a gente entende a fonte e o reflexo, Cristo e o discípulo, nós entendemos que Cristo é a luz. O discípulo reflete essa luz. Cristo é a fonte e o discípulo depende da fonte. Cristo transforma e o discípulo é transformado. Cristo habita e o discípulo torna a sua presença visível. Então, quando Cristo habita em nós, quando Cristo reflete a sua luz em nós, a sua presença se torna visível através de nós. E, principalmente, Cristo é glorificado e o discípulo aponta para sua glória. E essa distinção protege a nossa teologia, porque o evangelho ele nunca diz, nunca vai dizer, torne-se uma pessoa brilhante. O evangelho é permaneça em Cristo. E permanecendo em Cristo, a sua vida começa a ser refletida através de nós. Então, quando nós permanecemos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, a sua vida começa a ser refletida através de nós, através de você. Quando a gente vai para o contexto do que Mateus está dizendo aqui, em Mateus 5, Jesus está formando uma nova identidade. E Mateus 5 ele faz parte do Sermão do Monte. Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre a vida no reino de Deus. E aqui precisamos observar algo muito importante. Jesus não diz tornem-se ou tente se tornar luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Isso é identidade. E quando Jesus diz isso, antes de falar sobre aquilo que os discípulos fariam, Jesus fala sobre quem eles são. E aqui é muito importante a gente entender que antes de fazer está o ser. E isso conecta diretamente com algo que a comunidade, nós já estudamos muito sobre isso. Em maio, nós aprendemos sobre identidade. Agora, nós precisamos e perceber que a identidade recebida em Cristo produz uma nova forma de viver. Então, temos que ter a ciência, o entendimento da identidade antes da atividade. E aqui, essa identidade não é faça boas obras para se tornar luz, mas sim você foi alcançado pela luz. E essa identidade não é sobre construa uma imagem cristã, mas sim viva a sua identidade em Cristo. Não é impressione as pessoas, mas reflita Jesus. Não se trata de busca e reconhecimento, mas se trata de glorifique o Pai. E muito menos se trata de produza transformação sozinho, mas sim permaneça em Cristo. A luz não cria uma identidade. A identidade em Cristo produz uma vida iluminada. E isso é importante a gente entender, porque isso conecta muito sobre o que nós temos falado aqui em João 15. Sozinho nada podeis fazer. Então, a luz não cria uma identidade. A identidade em Cristo produz uma vida iluminada. E quando a gente vai para a parte de conexão, nós vamos entender onde mais Deus ensinou sobre a luz.
E quando nós chegamos nessa parte de conectar, é uma das partes mais importantes desse nosso devocional, que nós não queremos apenas compreender Mateus 5, nós queremos ampliar o nosso horizonte bíblico, então nós perguntamos: onde mais Deus falou sobre luz? E aqui nós descobrimos algo extraordinário, pois a Bíblia começa com luz e a Bíblia termina com. E no centro de toda essa história, de Gênesis a Apocalipse, toda essa história está Jesus Cristo. E quando nós vamos para o primeiro ponto, onde Deus mais falou sobre luz, nós encontramos a luz na criação. Gênesis 1:3. Haja luz. As primeiras palavras registradas de Deus na criação trazem luz sobre as trevas. A luz, ela aparece como resultado da palavra de Deus. Deus fala, a luz surge. A desordem começa a receber ordem. E as trevas começam a ser confrontadas. E no segundo passo, nós encontramos a luz no deserto. Quando Israel ele saiu do Egito, Deus não apenas libertou o seu povo, ele passou a conduzi-lo. E não é somente sobre libertar o povo, mas é estar com o povo, conduzindo esse povo, direcionando esse povo. Êxodo 13:21 diz: durante a noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. O povo não precisava inventar a direção, precisava seguir a presença. Isso é forte demais. Isso nós temos que nos conectar, porque a gente não precisa inventar a direção. Nós temos que seguir a presença. A luz de Deus, nesse caso, guiava, orientava, protegia e mostrava o caminho. E essa é a luz que nós precisamos. Essa que é o nosso nível de consciência para conectar nessa presença, para permanecer nessa presença. E a luz na palavra, terceiro ponto. Nós já vimos a luz na criação, a luz no deserto e a luz na palavra. Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Agora a imagem ela se aprofunda. A palavra ilumina, ela não necessariamente mostra todo o caminho de uma vez, mas ela ilumina o próximo passo. E aí nós encontramos a luz prometida pelos profetas. Isaías 9:2, que diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Agora que nós percebemos que a luz não era apenas uma metáfora. Aqui nós entendemos, nós encontramos que existe uma promessa. Essa luz seria alguém que viria e a luz chegaria. E o próximo passo, a luz se torna uma pessoa. Aí então nós chegamos ao Evangelho. João 1, 4, 5. A luz não é mais apresentada apenas como uma criação. Não é apenas fogo, não é apenas direção, não é apenas palavra escrita. A luz entra na história, que é Jesus Cristo. E aí, Jesus declara, João 8:12, eu sou a luz do mundo. A promessa, ela se encontra no seu cumprimento. A promessa encontrou o seu cumprimento.
A luz tem nome, a luz tem rosto e a luz é Cristo. E aí nós damos o próximo passo, que é a luz refletida pela igreja. Depois Jesus olha para seus discípulos e diz, Mateus 5,14, o que nós estamos trabalhando. Vós sois a luz do mundo. Agora nós entendemos que eles não substituem a luz, eles refletem a luz. E temos também a luz na consumação, lembra? Começa com a luz, termina com a luz. Apocalipse 21, 23. A nova Jerusalém não necessita do sol nem da lua. Por que isso? Simplesmente porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. E quando nós entendemos isso, nós vemos, enxergamos cada momento, Gênesis, Êxodo, Salmos, profetas, evangelhos, igreja, Apocalipse, nós vemos a revelação de tudo isso. Então, a história da luz é a história de Cristo, do início ao fim. Tudo converge para Ele. E entender isso é de suma importância para o nosso processo de conexão, de estadia na videira e permanência na videira. E a luz, ela não é uma coisa, a luz é uma pessoa. E entender isso nos liberta de qualquer prisão. E esse talvez seja um dos pontos mais importantes a serem trabalhados aqui. O cristianismo não é uma tentativa de pessoas das trevas se tornarem melhores. Cristianismo é Cristo entrando em nossa escuridão. João 8,12. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então, observe novamente a jornada. Cristo encontra, Cristo ilumina, Cristo revela, Cristo transforma, Cristo habita e Cristo se torna visível. O discípulo, o cristianismo, a conversão, ela não recebe, ele não recebe apenas novas regras. Ele recebe uma nova vida e toda a Bíblia é direcionada para isso. E quando a gente vai para os evangelhos, para as cartas de Paulo, nós enxergamos isso. Novas vestes, nova criatura, adotados por Deus. Então aqui não é sobre um conjunto de regras, é sobre uma nova vida. E a luz revela. Existe uma característica da luz, quando ela chega, aquilo que está escondido aparece, e isso conecta com João 3, 19 e 21. Porque aqui nós encontramos arrependimento. O arrependimento é uma decisão de parar de fugir da luta. Esse arrependimento, nós temos que entender que é permitir que Cristo se revele naquilo que é transformado. E quando nós entendemos que andar na luz não é não ter falhas, pelo contrário, andar na luz, João 3, 19, 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Então, o arrependimento é uma decisão de parar de fugir da luz. Então, o arrependimento é você deixar de ser a pessoa do versículo 19 e se tornar a pessoa do versículo 21 que pratica a verdade para a luz.
E quando a gente entende a diferença da luz e das trevas, a luz, ela revela, as trevas escondem. As trevas trazem máscaras, mas a luz expõe para curar. E quando a gente entende que a luz, ela conduz ao arrependimento, as trevas aumentam o pecado oculto. As trevas preservam a vida velha, mas a luz produz transformação. A luz nos aproxima de Cristo e as trevas nos afasta de Cristo. Então, Cristo não ilumina para humilhar, ele ilumina para transformar. Isso é um ponto interessantíssimo da gente entender que a luz, ela é para nos transformar, para colocar à vista aquilo que é errado, para que seja visto, seja entendido e aponte para o arrependimento, para a transformação e para a aproximação em Cristo. E a luz, ela produz uma nova identidade. Efésios 5:8. Outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E observa a força dessa declaração. Paulo ele não diz apenas vocês estavam nas trevas. Paulo diz, vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. E essa expressão é fundamental porque diz no Senhor. Não, novamente, a fonte continua sendo Cristo. E a luz precisa se tornar visível. Mateus 5,16. Para que vejam as vossas boas obras. E aqui nós temos que tomar cuidado, porque Jesus não está ensinando salvação por obras. As obras não produzem salvação. As boas obras evidenciam a transformação. E nós não fazemos boas obras para serem alcançados por Cristo. Nós fazemos boas obras porque já fomos alcançados por Cristo. E aí existe a diferença. Graças e obras. A graça não é eu faço para ser salvo, mas sim faço porque fui salvo. Não é sobre obra produz identidade, mas sim identidade produz a obra. Não é quero ser admirado, mas sim quero revelar Cristo. E muito menos não é sobre minha bondade, mas sobre fruto da graça. E também não é minha glória, mas sim a glória do Pai. Como que a luz de Cristo aparece? Eis a pergunta. Talvez imaginemos que refletir Cristo exige acontecimentos, mas a luz normalmente aparece nas pequenas decisões, na honestidade, quando ninguém está olhando, na maneira como tratamos a nossa família, na decisão de perdoar, na forma como respondemos a uma ofensa, na integridade no trabalho, na compaixão com quem sofre, principalmente na generosidade no serviço, na esperança em momentos difíceis e na fidelidade das pequenas coisas. A luz ela não precisa fazer barulho, ela precisa estar presente. A luz ela brilha mais quando o ambiente está escuro. Filipenses 2:15. Paulo fala sobre brilhar como luzeiros no mundo. E aqui isso nos ensina algo super mega importante, que é a escuridão do ambiente nunca é justificativa para o discípulo apagar a luz. Não é sobre o ambiente,
É sobre nós continuarmos decidindo a refletir a luz do Senhor nesse ambiente. Então, é pelo contrário, é justamente na escuridão que a luz se torna perceptível. Talvez seja fácil refletir a luz de Cristo quando tudo está muito bem, mas quando somos ofendidos, quando somos injustiçados, quando enfrentamos perdas, quando somos pressionados e quando ninguém reconhece o nosso esforço, é neste momento que o mundo observa que uma vida dependente de Cristo pode revelar algo que o mundo não consegue produzir sozinho. Então, a pergunta não é: eu estou brilhando? Talvez essa pergunta está errada, mas a pergunta correta é: as pessoas conseguem perceber a Cristo na maneira como eu vivo? Quando minha família olha para mim, ela percebe Cristo? Quando meus colegas de trabalho convivem comigo, eles percebem Cristo? Quando sou contrariado, eles percebem Cristo? Quando sou ofendido, Cristo aparece? Quando ninguém está olhando, Cristo aparece. Quando enfrento dificuldades, Cristo aparece. Então, nós não somos chamados para construir uma imagem de cristão. Fomos chamados para permanecer perto de Jesus. Então, a verdade máxima é: você não precisa tentar gerar luz. Você precisa permanecer na luz. Pois quanto mais conhecemos Cristo, mais somos iluminados. E que possamos entender que a Bíblia começa com uma declaração: haja luz. No centro da história, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. E depois olha para seus discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Então, do início ao fim, a história é sobre ele. Por isso, nosso chamado não é brilhar mais. Nosso chamado é permanecer mais perto da luz. Vamos fazer uma oração que o Senhor Jesus ele possa nos conduzir nesse momento, Pai. Que essa nossa oração possa chegar a Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, reconhecemos hoje que Tu és a verdadeira luz do mundo. Nós temos, nós não temos a luz própria e não queremos viver para chamar atenção para nós mesmos. Queremos permanecer em Ti. Ilumina aquilo que ainda precisa ser transformado em nosso coração. Retira-nos das trevas, renova nossa mente e ensina-nos a viver como filhos da luz. Que nossas palavras, nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossas atitudes revelem cada vez mais o teu caráter. Que nossa família veja Jesus, que o nosso ambiente de trabalho veja Jesus, que aqueles que convivem conosco percebam algo diferente. Não porque somos melhores, mas porque tu está vivendo em nós. E que toda boa obra, todo fruto e toda transformação nunca termine em nossa glória. Que tudo aponte para o Pai em teu nome, Jesus. E o nosso próximo encontro, iremos tratar sobre se Cristo nos ilumina, para onde ele nos deseja enviar. Então, vamos falar sobre envio e entender que o discípulo não brilha para ser visto. Ele permanece perto de Jesus para que Cristo seja visto através dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima semana. Esteja com Cristo, permaneça em Cristo e reflita a luz de Cristo.